E, gente, Pai do Senhor, queria novamente compartilhar um pouco do meu estudo para você. A gente está estudando a terceira lição, que vai ser ministrada dia 20 de julho. E essa lição tem como tema, tem como título Paulo e sua chamada. E o interessante é, as nossas aulas da IBD são ministradas todo domingo, a partir das 9 horas da manhã. Agora, interessante, o professor vai estar em volta de uma classe cheia de jovens que, bem provável, estudaram a lição, ou que não teve um tempo de qualidade para estudar a lição, mas, em pleno domingo, às 9 horas da manhã, ele está na igreja para aprender da palavra do Senhor. E o nosso tema da terceira lição, Paulo e seu chamado, nos traz a refletir e a fazer uma seguinte pergunta para os jovens que estão na classe. Você tem certeza do seu chamado? Você tem total convicção que Deus chamou você, que Deus tem grandes obras para a tua vida, que Deus tem coisas extraordinárias para você e através de você Ele também fará isso? Você tem noção que Deus escolheu você, que Deus chamou você para uma grande obra, para um grande ministério, para um grande propósito? Você, jovem, tem essa certeza? Tem essa noção? E nós vamos estudar isso na terceira lição da nossa revista, o chamado de Paulo. E antes de falar do chamado de Paulo, devemos falar do nosso. Você tem que ter a total convicção que Deus te chamou, que Deus te escolheu, que Deus tem coisas grandes para a tua vida. O resumo da lição vai nos dizer o seguinte: Paulo, ele descreve um pouco da sua história no capítulo de número 1 para defender o seu ministério e defender a sua mensagem. Paulo narra um pouco da sua história. Por quê? Em Gálatas, na região da Galácia, havia irmãos que haviam ouvido a respeito de Paulo, do que Paulo fazia antes de aceitar a Jesus. E isso é interessante. Por quê? Porque através da história de vida de Paulo antes de aceitar a Jesus, esses judaizantes estavam tentando desqualificar a Paulo, desqualificar o seu ministério e a sua mensagem por conta do seu passado. E Paulo narra um pouco dessa história. E é interessante que as nossas histórias importam muito, porque tudo que acontece com nós molda o que nós somos, molda o nosso caráter, as nossas escolhas. E Paulo, ao relatar a sua história, Paulo não quer se engrandecer, impressionar ou comover os irmãos, mas Paulo quer mostrar que ele tem autoridade de Jesus, porque foi o Senhor que o revelou a ele, que foi o Senhor que o chamou e que foi o Senhor que transformou a vida dele. E não só isso, mas também para mostrar o que Deus pode fazer através do testemunho da vida de Paulo como um exemplo para muitos outros, para muitos da região da Galácia e muitos outros leitores, o que Deus pode fazer, a transformação que Deus pode fazer. E não só na vida de Paulo, mas quantos no nosso meio ali o Senhor chamou e fez uma grande transformação. E hoje no nosso meio são pastores, são líderes, são pregadores, são cantores. Esse é o testemunho da vida que Deus pode fazer, que o Evangelho pode fazer. E em primeiro, Paulo defende o seu ministério. Então, Paulo defende a sua mensagem. E o subtópico de número 2
vai nos falar que ele não pregava o evangelho dos apóstolos em Jerusalém. Se ele não pregava o evangelho dos apóstolos, o que é que Paulo pregava? Isso é interessante. Porque o evangelho é um só. O Senhor Jesus é um só. A salvação pela fé é uma só. Então, quando o comentarista vai falar que Paulo não pregava o evangelho dos apóstolos, qual evangelho Paulo pregava? E é interessante. Olha só o que está escrito. O evangelho é um só, mas judeus e gentios tinham culturas distintas. E foi necessário mostrar que, da mesma forma que o evangelho dos irmãos em Jerusalém, o evangelho que Paulo pregava aos gentios também tinha como fonte Jesus Cristo. A mensagem de Paulo era a mesma. Era Cristo. Era o sacrifício perfeito. Era a salvação pela fé. Era apenas grupos culturais diferentes, porém o evangelho era o mesmo. E é isso que acontece na vida de Paulo. Isso daqui é interessante. Veja só. Jesus em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4, o Senhor diz assim. Capítulo 1, versículo 4 diz assim: Não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai do alto a promessa do Pai. E no verso 8 ele complementa: Porque vocês receberão poder para serem minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e em Samaria e até os confins da terra. Porém, Atos 2, o Espírito desce. Pedro começa a pregar. Pessoas começam a serem salvas. Mas os apóstolos que estavam em Jerusalém, eles estavam tão focados em pregar a palavra para o seu povo, para os da aliança, para os judeus, para o povo escolhido, que eles esquecem os demais. Olha para você ver. Em Atos capítulo 7, Estevão começa a pregar. E no final do capítulo 7, a gente vê que Estevão morre aos pés de Paulo. Então Paulo aqui começa uma perseguição, começa a perseguir a igreja e os apóstolos. E no capítulo 8 de Atos vai dizer assim: Desencadeou-se naqueles dias uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram espalhados pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Há uma necessidade de Deus levantar um perseguidor para a igreja se espalhar. O Senhor disse: ficar em Jerusalém até do alto serem revestidos. Verso 8: E vocês receberão poderes. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judéia e em Samaria. Mas eles estão só em Jerusalém. Deus precisa levantar um perseguidor para eles então começarem a pregar na Judéia e em Samaria. Quem Deus levanta? Paulo. Há a necessidade de um perseguidor para a igreja de Jerusalém, para os apóstolos de Jerusalém começarem a levar a palavra do Senhor para as outras regiões. E olha só o que a perseguição de Paulo faz para a igreja. Capítulo 8, verso 4. Os que, porém, andavam espalhados, iam por toda parte pregando a palavra. Então Filipe desce a Samaria. A palavra é pregada aos samaritanos. Ali um homem que é feiticeiro aceita Jesus, queima os seus livros de feitiçaria e se entrega a Jesus. E a gente vai ver ainda no capítulo 8. Filipe ministrando ao eunuco. Filipe vê este homem
estrangeiro, lendo sobre o profeta Isaías. E Filipe pergunta, você está entendendo? E aquele eunuco, ele fala, como que eu vou entender se não tem ninguém para pregar? Se não tem ninguém para ensinar? Olha o que a perseguição de Paulo faz para a igreja. A igreja começa a se espalhar e a pregar a palavra de Deus. E não só isso. Em Atos capítulo 10 e capítulo 11 vai narrar algo extraordinário. Pedro está em Jerusalém. Pedro tem uma visão de Deus, o Senhor desce um manto. E nesse véu está cheio de animais impuros para os judeus. O Senhor fala para Pedro, Pedro, mata, come. Pedro fala, eu não. Jesus pela segunda vez, Pedro, mata este animal e se alimente. Pedro vai falar não. Pela terceira vez, Pedro, mata e come. Pedro, você pode ser Jesus. Você pode ser o meu mestre, o meu salvador. Mas estes animais são impuros para mim. E eu não posso nem tocá-los. Eu não posso nem chegar perto desses animais. Sabe o que acontece? O Senhor dá uma visão a um homem do outro lado, um gentio, que não havia ouvido a mensagem da cruz, mas que havia conhecido Deus. E esse centurião, Cornélio, ele manda mensageiros para Pedro. Esses mensageiros chegam até Pedro e falam, olha, o nosso mestre pediu para você ir lá. Pedro se levanta e vai ter com eles. Pedro chega numa terra de gentios, cheio no meio de povos gentios, pessoas que não eram da aliança, que não era povo de Deus, que não fazia parte das promessas de Deus. E Pedro começa a pregar a Cristo. Pedro começa a pregar o Evangelho de Jesus, a salvação e o arrependimento. E olha só o que a palavra do Senhor nos diz. Versículo 34 do capítulo 10. E abrindo Pedro a boca, disse, na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o temem e o faz e o justo. Versículo 44. Dizendo Pedro ainda estas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a sua mensagem. Os judeus que seguiram a Pedro maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramava também aos gentios, pois ouviam eles falar em línguas e engrandecer a Deus. E então perguntou Pedro, pode alguém recusar água, batismo para estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? Pedro aqui entende que a salvação não é para os judeus, que o evangelho do arrependimento não é para a aliança, não é para o povo eleito, mas para todos aqueles que recebem a Jesus. Pedro começa a pregar sobre Cristo para gentios. Esses gentios se arrependem e recebem o batismo com o Espírito Santo. Pedro entende que a salvação é para todos aqueles que creem. Mas olha só o que foi necessário para isso acontecer. O Senhor chama os seus apóstolos, mas os seus apóstolos estavam em Jerusalém. Deus levanta Paulo como perseguidor da igreja. Somente através da perseguição de Paulo, a igreja se espalha e começa a pregar as boas novas. Somente através da perseguição de Paulo, o evangelho é pregado aos samaritanos. Somente através da visão que Deus dá a Pedro, e Pedro não quer ir, porque Pedro não quer se contaminar. Mas de tanto insistência Pedro vai, Pedro entende que a salvação é para todos aqueles que crerem. E é esse o evangelho que Paulo prega. Os apóstolos de Jerusalém estão pregando para a aliança. Paulo está pregando para aqueles que não receberam a promessa de Abraão. Os apóstolos estão pregando para os judeus, Paulo está pregando para os gentios. Os apóstolos estão pregando o evangelho de Jesus
para as 12 tribos de Israel. Paulo está pregando para aqueles que outrora serviram deuses estranhos, mas reconheceram a Cristo como seu Senhor. O evangelho de Paulo não é outro. O evangelho de Paulo é Cristo, mas pregado para outras culturas, para outros povos, para outras nações, pois era isso a intenção do Senhor. Vocês serão testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e nos confins da terra, todas as nações. Mas os apóstolos não entendem. Paulo, ao ter um encontro com Jesus, Paulo entende. Se Cristo quis salvar alguém que perseguiu, matou e fez pessoas blasfemarem do nome dele, por que não para os gentios? Paulo entende, os apóstolos não. E é isso o evangelho de Paulo. Para uma cultura diferente, para um povo diferente. E o subtópico 3 vai falar a mesma coisa. Os apóstolos de Jerusalém chamam Paulo para ouvir este evangelho, se é outro evangelho ou não. E os apóstolos aprovam a mensagem de Paulo. Os apóstolos aprovam o ministério de Paulo, o apostolado de Paulo. Porque Paulo não prega outro. Paulo prega para outros. Glória a Deus por isso.